paz, irmão. Boa noite. Hoje iremos falar como surgiu o pecado. Segundo a Bíblia, muitos perguntam como surgiu o pecado. Segundo a Bíblia, em Gênesis 3, versículo 6, a Bíblia vem nos trazer que o pecado veio sobre a desobediência. Eva e Adão. Muitos perguntam: quem foi que pecou? Foi Eva, que comeu a maçã? Foi Adão? Sim, a Bíblia vem relatar que todos os dois pecou. O pecado é algo terrível. E muitos anos, desde o começo do mundo, o pecado vem se crescendo cada dia mais. A Bíblia relata que ali Deus criou o mundo. Tudo perfeito, fez o jardim do Éden. E ali Deus, no meio do jardim, apanhou-se uma fruta e disse para Eva: come de todas, menos daquela fruta que era mal. Naquele momento que Deus disse que aquela fruta era mal, ele relata que aquela fruta era o pecado. E assim, era um pecado, porém era neutro. A Bíblia vem relatar que a partir daquela hora que Eva foi induzida pela serpente e ela comeu aquela fruta, o pecado tornou em prática e começou a crescer e desenvolver e expandir. O pecado foi crescendo ao longo dos tempos. O pecado é uma consequência da desobediência do homem. O homem, muitas vezes, ele quer, aleluia, glória a Deus, saber além do que Deus permite. E muitas vezes o homem gerou o pecado, que começou a partir de Eva, comeu aquela fruta do jardim do Éden, no meio do jardim que Deus falou para eles não comer, e assim surgiu o pecado. E o pecado veio o homicídio, do pecado veio a destruição e a divisão. E muitos, ao longo do tempo, vem a divisão entre religião, entre nação, entre tribo. Muitas religiões, muita tribo, muita divisão. A Bíblia diz que a divisão é algo que não faz parte, aleluia, glória a Deus, das coisas de Deus. A divisão, muitas divisões. O ser humano cresce cada dia mais. O eu cresce em cada segundo. E vem a desobediência do homem, gera algo importuno. A desobediência foi o princípio do pecado. O pecado tem crescido muitos, expandido no mundo inteiro. O pecado, ele não é algo, mas sim, ele separa o Espírito Santo de Deus da presença do homem. O pecado tem destruído não só vidas, mas tem acabado com muitos sonhos. O pecado derruba a força do cristão. O pecado destrói a santidade do homem, da mulher. O pecado cresce a cada segundo. Mas segundo a Bíblia, o homem tem que viver em santidade. Sabemos, aleluia, glória a Deus, que somos geração do pecado. Mas nós sabemos que santo e perfeito é só o Senhor.